Olá pessoal, tudo jóia? Essa é a nossa segunda aula do curso rápido de PHP. Eu gostaria de começar hoje retificando alguns errinhos que foram cometidos na última aula, certo? Então vamos rapidamente a eles e daí a gente já pode começar a aula de hoje. Então vamos lá no nosso script que nós criamos. Em primeiro lugar, uma informação aqui que eu dei quando eu estava fazendo esse página em HTML. Notem que eu abri a tag HTML, fechei a tag HTML. Abri a tag head, fechei a tag head. Abri a tag title, fechei a tag title. Mas a body eu abri e abri novamente, que eu esqueci aqui a barrinha, certo? Então esse foi o primeiro errinho. Notem que não afetou o funcionamento, porque isso é uma característica do HTML, mas as boas práticas de programação, dizem que a gente deve abrir e fechar todas as tags. Então esse aqui foi um errinho que eu cometi, peço desculpa, retificando então agora na nossa segunda aula. Outro errinho que eu cometi foi quando eu falei para vocês que bastava a gente vir aqui e escrever localhost barra o nome da pasta que a gente criou, curso PHP no nosso caso, e dar Enter, que já ia abrir o nosso script, certo? Aqui notem que abriu, o nosso script. Mas por que é um erro dizer que vai abrir o nosso script aqui? Porque essa informação não está correta, certo? Ele abriu porque dentro da nossa pasta, o nosso script PHP está com o nome de index. E o que significa index? Index é como um índice, um arquivo de índice. Ou seja, toda vez que você acessa através do servidor esta pasta, ele vai procurar se existe um arquivo de índice lá dentro. Se existir, ele vai abrir, vai exibir, que no caso é o nosso index PHP, esse arquivo com o qual nós estamos trabalhando aqui, certo? Que é o Olá Mundo. Mas, digamos que eu vá lá e mude o nome desse arquivo aqui, tá? Vamos dar aqui um zoom. Digamos que eu mude o nome desse index PHP. Vamos dizer que eu mudo para Olá, Olá Mundo, certo? Notem que eu alterei o nome. Agora, se eu vier aqui então no navegador, vamos lá novamente e digitar localhost curso PHP e pressionar a tecla Enter, notem que ele vai abrir outra coisa, vai abrir aqui index of barra curso PHP. Por quê? Porque ele chegou lá naquela pasta que a gente criou, o curso PHP, e não encontrou um arquivo de índice lá dentro, não encontrou uma página inicial para exibir. Então ele vai mostrar o que tem dentro daquele diretório, dentro daquela pasta. O que é esse primeiro item? Parent Directory. Isso aqui serve para você ir para uma pasta acima, certo? Um nível acima. E aqui estão os dois arquivos que eu tenho dentro da pasta. Vamos conferir aqui. Dentro do curso PHP eu tenho olamundo.php e teste, que é um arquivo HTML, certo? Vamos ver aqui, olamundo.php e teste HTML, correto? Se eu quiser acessar esse arquivo agora aqui, o Olamundo que eu mudei, basta eu clicar nele aqui, Notem que já abriu Olamundo. E se eu quisesse fazer ele acessar de maneira direta, eu teria que escrever um pouquinho mais. Seria lá localhost, certo? Curso PHP e escrever lá olamundo.php. Quando eu pressionasse Enter, vai aparecer lá o Olá Mundo, correto? Então, esse foi o segundo errinho. Eu disse que precisava só digitar lá o localhost barra o nome da pasta, e não é assim, certo? Você tem que ter lá dentro um arquivo com o nome index, que é a página inicial, então ele realmente vai abrir. Hoje, vamos criar então aqui um arquivo index.php, certo? Vamos fazer aquelas conhecidas tags, o abre, o sinal de menor, sinal de maior, interrogação, interrogação, PHP, certo? Vamos dar um Enter, a gente já tem aqui o arquivo PHP. Vamos salvar, tá? Agora sim a gente vai dar o nome de index.php. Vamos salvar.
Vamos escrever aqui página inicial. Vamos salvar e vamos aqui abrir o navegador. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Localhost curso PHP, tá? Vamos dar um enter. Notem que me voltou aqui um erro. Parse error, syntax error, unexpected string in, daí o endereço do meu arquivo, certo? Online 2. Por que retornou esse erro? Eu estou dentro de um script PHP. Então não posso simplesmente escrever um texto qualquer e achar que ele vai executar. Se esse texto aqui tivesse fora aqui da minha tag de PHP, certo? Se ele tivesse fora dessa parte aqui, onde a gente inicia o script, inicia e encerra o script, por exemplo, se ele tivesse aqui, vamos salvar, tá? Vamos ver que agora, vamos atualizar a página aqui, ele aparece página inicial sem nenhum erro, sem nenhum problema, certo? Por que isso acontece aqui? Por que isso aconteceu? Porque o que está fora disso aqui, certo? Aqui a gente está dizendo para o interpretador que inicia o script aqui e que aqui termina. Então o que está fora disso aqui, o interpretador enxerga como se fosse uma página HTML normal. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever um título de uma página em HTML, um exemplo seria isso aqui, ó, H1, ó, página inicial. Vamos fechar o H1, certo? Notem que se eu salvar e vier aqui executar, vamos executar. Vamos executar, ele vai mostrar aqui para mim página inicial, certo? Mas por que isso acontece? Vamos voltar aqui novamente, porque o que está fora dessas tags aqui, indicando o início e fim do script, e é visto pelo interpretador como HTML. Agora, se eu quiser colocar esse texto aqui dentro, como que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar um dos comandos do PHP. O famoso echo, aquele que foi o primeiro que nós vimos. Então, echo, abre, colocaria o mesmo texto aqui dentro, fecharia aspas duplas, ponto e vírgula. Vamos ver? Salva. Vamos abrir aqui, vamos abrir uma nova página, certo? Localhost, curso PHP, vamos dar enter. Está ali, nosso curso PHP. Correto? Então, tudo que a gente escrever aqui dentro da tag PHP, dentro dos limites aqui do script, se eu quiser exibir, eu vou utilizar o echo, certo? Esse echo é como se eu estivesse dizendo para o interpretador, exiba essa informação. Então, se eu colocar uma tag, por exemplo, H1, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar no navegador a tag H1, página inicial. Como H1 é, digamos assim, um comando HTML, né? Então ele vai interpretar aquele comando HTML e vai exibir o resultado do HTML. Então eu tenho essa saída aqui de texto, correto? Então vamos voltar lá, vamos dizer que eu quisesse fazer um texto um pouco mais elaborado, tá? Então eu quisesse mostrar essa informação aqui, echo. Então aqui assim, meu nome é, dois pontos, espaço, fecha, ponto e vírgula. Vamos salvar, vamos atualizar aqui. Então meu nome é, certo? Vamos supor que eu fosse alterar várias vezes esse nome dentro dessa página, certo? Como é que eu poderia fazer isso? A maneira mais fácil, certo? Poderia ser vir aqui e escrever Flávio, por exemplo, salvar. Se eu vier aqui atualizar, já está ali, meu nome é Flávio. Se eu vier aqui escrever José, salvar e daí atualizar, meu nome é José. Ótimo, mas não faz sentido eu fazer isso com
PHP, isso poderia ser feito em HTML normalmente. Agora, digamos que o usuário fosse informar esse nome aqui, certo? Então, nesse caso, nós utilizaríamos um conceito diferente, utilizaríamos o conceito de variável, certo? Para que utilizar a variável? Para armazenar ali dentro o nome e então exibir. Como essa variável, o próprio nome já diz, é variável, a gente pode alterar esse nome várias vezes, né? Vamos supor, no PHP, para a gente criar uma variável, a gente coloca o cifrão e o nome da variável. Nesse caso aqui, por exemplo, nome, certo? Vamos atribuir um valor a ela, igual, espaço, abre aspas duplas, vamos colocar aqui Flávio, fecha aspas, ponto e vírgula. Se eu colocar aqui agora a variável nome, certo? Vamos salvar, vamos atualizar aqui, notem que meu nome é Flávio. Se eu voltar lá e mudar o nome da variável para Carlos, salvar aqui, se eu vier aqui atualizar, meu nome é Carlos. Então, ele vai exibir aqui, ó, o texto, meu nome é, note que aqui está variável, mas ele não está exibindo $nome, ele está exibindo o valor que está armazenado aqui, certo? Agora, vejam bem, que eu lembro que eu falei para vocês que eu ia mostrar a diferença entre o uso da aspas simples e da aspas duplas, né? Vamos supor que eu troque essas aspas duplas por aspas simples aqui, ok? Notem. Salvar. Vamos ver o que acontece. Opa, meu nome é $nome. Por que que ele mostrou agora $nome? Por causa dessa aspas simples aqui. Então quer dizer que a aspas simples não funciona? Não, funciona perfeitamente. Mas se eu estiver utilizando uma variável, ele vai mostrar a variável, ele vai mostrar exatamente o que está entre as aspas. Por isso que eu utilizo aqui, nesse caso, aspas duplas, certo? Então, qual é a diferença entre as aspas duplas e as aspas simples? Qual é a diferença? A diferença é que o que está aqui entre aspas duplas, certo? O interpretador do PHP vai exibir na minha tela e, se tiver alguma variável, ele vai mostrar o valor dessa variável e não o nome da variável. Se eu colocar aqui, por exemplo, echo, vamos dar aqui uma quebra de linha, certo? Só para não confundir o pessoal. Agora vamos colocar aqui echo, aspas simples, meu nome é Mário, aspas simples, ponto e vírgula. Vamos ver aqui, salvar, vamos executar. Então vejam que aqui, ó, ele mostrou, meu nome é Carlos, meu nome é Mário. Por quê? Porque aqui eu disse que o nome é Mário. Então, tudo que estiver entre aspas simples vai ser exibido exatamente como está escrito aqui. E tudo que estiver entre aspas duplas vai ser exibido como está aqui. E, no caso de ter uma variável, ele vai exibir o valor dessa variável e não o nome da variável, certo? Então, essa é a importância de a gente saber utilizar a aspas simples e a aspas duplas, certo? Isso é muito importante no PHP, a gente saber a utilização a utilização das aspas duplas e aspas simples. É um detalhe, mas é um detalhe muito importante que pode evitar assim, de você perder bastante tempo com erros no PHP quando você estiver programando, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido bastante útil para vocês, né? Então a gente aqui retificou alguns errinhos na última aula e trabalhou com alguma coisa mais legal. A gente já teve uma informação mais importante, né, dentro do PHP. Na próxima aula a gente vai aprender como trabalhar com um formulário, como receber essa informação do formulário e como fazer alguma coisa com essa informação, certo? Isso pode ser feito em JavaScript perfeitamente, mas nós vamos
ver aqui no caso do PHP, e mais para frente vocês vão entender funções como, por exemplo, criar um formulário de envio de e-mail dentro de um site, um formulário para pegar alguma informação do cliente e armazenar essa informação em algum lugar, certo? Então a gente já vai começar a trabalhar com essa parte dentro da nossa terceira aula do curso rápido de PHP. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.